Eu quero que apague as luzes e você veja algumas imagens aqui antes de ele dar um saluto para a igreja. Apaga todas as luzes, todas, isso, até essas aqui. Consegue apagar essas daqui? Isso. Estão vendo esse algo móvel? Estão vendo? Diga: não existe mais. Diga: por quê? A igreja deu um cabo nele. Mostra outra imagem. Olha como é que ele estava. Sabe quem estava andando nesse algo móvel? Uma família, correndo risco. Aí o Senhor colocou no coração de algumas pessoas, inclusive do meu coração, que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E aí aconteceu isso. Mostra para frente. Ele foi transformado nisso. Amém, queridos? E aí tem mais imagens. Antes e depois. Aqui é desde hoje e depois. Ele estava assim, aquilo está bonitinho ainda. Mas estava correndo o risco de perder os filhos no soalho. De despencar numa ladeira dessas. Então o Senhor tocou no coração de algumas pessoas. E abençoou essa família. E o Jorge, que é o sacerdote, ele quer, em rápidas palavras, dizer um agradecimento. Quem foram as pessoas que ajudaram? Ele não sabe. A não ser eu que encabecei, capitaneei esse movimento. Mas ele não sabe quem são as pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque Deus precisa saber. A tua oferta, você que ajudou, tem que estar registrado nos céus. E alguém vai dizer: pastor, por que eu não ajudei? Por que eu não fui acionado? Quem sabe outra vez você possa dizer para mim: pastor, o dia que tiver algo assim, eu quero ser o primeiro, porque aquele que dá, se lhe acrescenta mais e mais. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez, por isso. Pode ligar as luzes agora, muito obrigado. Aleluia. Saluto. Shalom. Aí, Deus abençoe. Como vocês estão? Graça e paz. Bom, o tempo é curtinho, né? Menos de 2 minutos. Resumindo a história, o primeiro carro que nós tínhamos foi uma oferta de um irmão querido que ele um dia nos viu com a Pri, que estávamos indo da sala de oração. Estava chovendo e acho que nós tínhamos o Nahuel bebê. E aí, não estava o Nahuel ainda. Não, mas eu estava carregando a mochila, a guitarra, estávamos indo para casa. Aí, eles nos ofertaram, eles receberam uma palavra de parte do Senhor e eles foram abençoados com 0 quilômetro. Ou seja, resumindo, bem resumida a história. Daí, esse ano... Quantos anos ficaram com esse algo bom? Ixi, Fala mais ou menos. foi em 2014 que ganhamos aquele carro. 12 anos. Isso, 2014. Daí, nossa primeira reunião de obreiros e líderes da igreja, estávamos com o pastor aqui reunidos, e ele falou: vamos orar pelo pessoal que vai estar na frente. 2 adolescentes. Depois que ele orou, ele falou assim: se tem alguém que quer uma oração especial e específica nessa hora, vem aqui, vamos orar por você, tá bom? O pessoal que, vamos dizer, que lidera a igreja, que caminha com o pastor. Aí, como eu vi que ninguém levantou a mão, eu já estava no meu coração que eu queria uma oração da igreja, porque eu tenho sonhos em Deus, eu tenho projetos em Deus, e eu quero desenvolver coisas em Deus. Quando ele falou, eu levantei a mão, e aí o pastor me falou: tá bom, senta aqui na cadeira, vamos orar por você. Aí, o que me surpreendeu foi que nasceu do coração do pastor, mas foi uma coisa que não estava, acho, escrito no teu roteiro do dia. Mas quando as coisas de Deus vai acontecer, isso Deus tem escrito um dia, e esse dia chegou.
Porque nós estávamos orando, Deus, não tenho condições de trocar e comprar um carro, mas não sei o que você vai fazer. Você me deu esse aqui, com certeza dará outro. Aí o pastor falou assim: eu vou desafiar algumas pessoas para abençoar o Jorge com um carro. O dia que ele me ligou, o pastor me falou uma palavra que agora eu vou te falar. E o pastor, quando me ligou, me falou assim, estava na casa do pastor Josué: Jorge, receba o presente da igreja para você. Essa frase foi uma coisa que entrou no meu coração e eu senti que Deus estava falando comigo. Receba o presente. Quando ele desligou, Deus trouxe no meu coração que há um grupo de gente que acredita que Deus vai abençoar elas. E tem muitas vezes que a gente quer abençoar alguém e não sabe como. Mas aparece, surgem as oportunidades e a gente tem que abraçar. Outra coisa, nós começamos a perceber de que nós somos uma igreja que quando a gente decide fazer uma coisa, a gente faz. Muita coisa nós não conseguimos ainda como igreja, sabe por quê? Porque ainda não decidimos fazer. Teve um grupo de pessoas que decidiu ir tomar a terra e aconteceu, o carro está lá fora, bem na frente aí. Hoje, sexta-feira foi buscar a documentação, está tudo certo, está tudo já no meu nome. Então, nós podemos fazer, o que eu quero dizer com essa palavra? Nós podemos fazer muitas coisas, ainda não descobrimos o poder que está dentro de nós. E isso aí é sumamente urgente. Nós podemos ver a nossa igreja lotada de pessoas, quando nós comecemos a entender de quem nós somos e para que o Senhor nos trouxe nessa cidade. Para que Deus te chamou, para que você está sentado nesta igreja. Assim como eu recebi uma bênção, você vai receber a bênção que você precisa e, logicamente, como igreja, porque aí está a chave, é uma igreja que abençoa. Amém? Muito obrigado, muitas graças. E aos irmãos que eu não sei, na verdade, quem são, que Deus abençoe vocês muito e que Deus faça prosperar você. Amém? Glória a Deus. Ele disse que nasceu no meu coração, mas na verdade já estava no coração de muitos, inclusive no meu. Então não é algo restrito ao meu sentimento. Muitos depois compartilhar dizendo: pastor, uau, que bom, eu já tinha isso, me pesava também no meu coração esse sentimento. E o Senhor nos levou a ter essa iniciativa. Louvo a Deus, porque essa igreja é uma igreja nova e é uma igreja grande aos olhos de Deus. Nós não somos um povo pequeno, somos grande aos olhos de Deus. Amém, queridos? Jorge, esse pátio, na verdade, é para as crianças correrem. Nós não temos muita segurança porque é um aterro, então a gente não permite que carros estacionem ali. Então, ou se precisar, entra, coloca a pessoa que tem necessidade e deixa ela fora. O carro que vem recolher, a van que vem recolher, ela vem, entra, recolhe e vai. Mas hoje ele vai lá e vai deixar o carro aqui. Ok? Daqui a pouco eu vou liberar as crianças, você vai lá trazer. Você não, porque a Pri que dirige, ele ainda está fazendo a carteira, ele tem motorista particular. A Pri vai trazer ali. Amém, Pri? Pri, ela não entende português, acho que ela não está cuidando do bebê. Quero repartir uma palavra com você sobre tempestade. É essa palavra que arrepiou o Favinho Augusto. Diga tempestade. Diga todos nós. Diga passamos por tempestades. Então acompanhe a leitura bíblica em Mateus 14, de 22 ao 33, diz assim: logo a sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus
ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, diga aterrados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, queridos? Quantas vezes você já viu esse texto? Quantas ministrações já ouviu a respeito dessa palavra? Mas algumas coisas saltam ao meu coração. E enquanto eu estava lendo agora, novamente o Senhor falou bem forte comigo, quando Pedro, submergindo, ele disse: salva-me, Senhor. Deus não quer, o Senhor Jesus não quer que nenhum de nós padeçamos, mas Ele espera a nossa reação, Ele espera o nosso clamor, Ele deseja que eu e você busquemos por Ele, clamemos por socorro, porque é o que Ele mais deseja, nos salvar. O que Ele mais deseja é nos socorrer. Amém, queridos? Eu via que enquanto a Simone adentrava ali na sala de oração, o Favinho, eu não lembro quem mais, veio cumprimentá-la, até pela perda do seu papai. Mas esse momento de luto, de dor, é o momento em que não deixa de ser uma tempestade que nos assola. Mas Jesus é o nosso consolo, e Ele quer nos tirar desse lugar, desse redemoinho de tempestades. E aí quando a pastora Elinice pede: ei, quem está com alguma convulsão interna no seu coração, por falta de amor, vem à frente. E eu quero lhe perguntar, você que está com alguma dificuldade interna, uma tempestade no seu coração, ei, apresente para o Senhor, diga para Ele: socorro, Senhor, eis-me aqui, eu preciso do teu socorro. Então, queridos, em vista desse texto bíblico, veio à minha mente algumas recordações, e eu quero me referir com temor, mas também com devido respeito ao povo aqui de Rio Bonito do Iguaçu, né? Que em fevereiro, quando eu passei por ali, eu fui num congresso em Laranjeiras do Sul, mas ainda me deparei, falando em tempestade, quantos creem que o Senhor está no controle? É uma pequena chuva, mas se você já vai se ligar no que eu vou ministrar, quem sabe você já se encolha um pouco no teu interior, em razão de alguns ventos e algumas chuvas. Então, quando eu passei sobre aquele lugar, eu ainda notei a destruição que aquele tornado deixou naquela cidade. E aí, queridos, na minha ignorância, ou quem sabe, talvez na minha inocência, sem assim com um senso de julgamento, eu comecei a olhar para aquela cidade e fazer uma comparação no sentido de, aquilo era chamado de Rio Bonito, mas quando você olhava aquelas construções retorcidas, aqueles silos retorcidos, aqueles barracões retorcidos, logo veio ao meu coração o que passou na mente daquelas pessoas, levando em conta a situação traumática que elas passaram, que eu e você ainda não passamos. Teve uma época aqui, se eu não me engano, em 1987, também passou um furacão na nossa cidade e varreu algumas casas, tirou algumas casas completamente do lugar. Mas eu não lembro de ter acontecido óbitos aqui, como aconteceu lá em Rio Bonito do Iguaçu.
Então, na minha inocência, eu comecei a pensar que certamente ficou gravado no coração, na mente e aos olhos daquelas pessoas, um paradoxo de, ao invés de dizer, eu moro no Rio Bonito, começou a trazer um certo sentimento, eu estou no rio da tragédia, eu estou morando no rio da dor, no rio da desesperança, no rio do medo. Então passou de Rio Bonito para essas designações. Por outro lado, queridos, pode passar na mente, que certamente, quem sabe passou na minha e na sua mente, o sentimento de, com o tempo tudo se resolve, com o tempo tudo se reconstrói, e com o tempo essas coisas logo ficam no esquecimento. Porém, quando nós olhamos para um quadro, um movimento de algumas pessoas que foram solidárias, alguns até entre nós aqui foram lá ajudar a reconstruir, ou levar consolo, ou quem sabe até minimizar o sofrimento daquelas pessoas e levá-las para esse lugar, de esquecer um pouco da dor, esquecer um pouco do medo, esquecer um pouco. Aliás, deixa eu dizer, esquecer é uma coisa, contar com a nossa ajuda é uma coisa, outra coisa, elas se depararem com o movimento que você ouviu agora há pouco, um forte vento soprando de ambos os lados, uma chuva de repente caindo torrencialmente. São nesses momentos que vem à mente os vendavais, que vem à mente as tempestades, que vem à nossa mente, no nosso coração, a insegurança. Para que lado eu vou? Onde eu vou me esconder? O trauma parece que volta a abraçar quem passou por essas lutas. Quem teve perda de filhos, quem passou por acidentes, a mesma coisa. Quando você se depara ou ouve uma notícia, parece que o teu coração, o teu interior começa a passar por uma situação de despedaçamento. A verdade é, queridos, por mais confiantes, por mais corajosos que nós nos achemos, quando nós encaramos uma tempestade, vem umas limitações diante da nossa visão. Deixa eu dizer para vocês, quantas vezes em viagem, alguns aqui como eu, se deparou com uma chuva torrencial de repente, como aconteceu conosco, quando estávamos voltando dos nossos dias de férias que tivemos lá com os netos, filha e o genro, voltando a Curitiba, de repente um temporal caiu, e nós só víamos galhos de árvore passando por nós, folhas em abundância, e na ocasião não tinha como nem aonde parar. E esse é o momento em que, aliás, foi depois disso, foi antes de dezembro que aconteceu a tragédia ali em Rio Bonito do Iguaçu. E você dirigindo, e nem o limpador consegue, por mais que você coloque no máximo, ele consegue debelar com toda a chuva que está caindo. Deixa eu dizer para você, é nesse momento que nós olhamos para o nosso conhecimento, para as nossas habilidades, e percebemos que não serve de quase nada. Tem algumas pessoas que se ancoram no seu orgulho, outras se ancoram nas coisas que têm, no seu intelecto, no seu conhecimento, mas isso diante aos olhos de Deus não é nada. Aliás, a Bíblia diz que
O recolher da igreja, sabe de que forma vai se dar? Num piscar de olhos. Pisque os olhos assim, pronto, se foi a igreja. Mas nós não paramos para pensar nisso. Nós estamos tão no embalo do nosso dia a dia, da nossa caminhada, que só paramos quando nos deparamos com as tempestades. Quando a chuva torrencial vem, quando o vendaval começa a chacoalhar as árvores que nós estamos próximos, ou os destelhamentos das casas. Aliás, falando nisso, deixa eu lhes dizer, terça-feira, depois do almoço, eu estava sentado e olhando para fora, numa das portas de vidros lá de casa, e de repente, fala comigo, diga de repente, sabe como virá o evento de a igreja ser arrebatada, ser levada para a presença do Senhor? De repente. Então eu olhei para fora e de repente os céus se fecharam e uma chuva torrencial, sem nenhuma previsão, começou a cair. E as árvores, e tem algumas árvores, e tem alguns pinos americanos no colégio. Jesus, é só pela graça do Senhor, se aquilo envergar, vai direto em cima da nossa casa. E eu já solicitei que cortassem, mas nenhum corajoso vai lá cortar. De repente é para que eu me mantenha ativo e orando ao Senhor, para que não caia sobre a nossa casa. E aí, alguns minutos depois, aliás, ainda nesse ínterim, eu estava lá glorificando a Deus. Senhor, obrigado pela chuva, porque nós estamos passando por uma estiagem nesses dias. E ao mesmo tempo, rapidamente veio ao meu coração, repreenda o vento. E aí eu comecei a orar em línguas, e repreender o temporal, e repreender a ação do vento. Às vezes, nós nem lembramos disso. Às vezes nós não lembramos que tem alguém residindo dentro de nós, que além de ser o cordeiro, é o leão da tribo de Judá, que ruge poderosamente, que diz que faz trovejar em nosso favor, não para nós corrermos e não para nós nos afugentarmos. Então eu comecei a rogar ao Senhor, para que o Senhor paralisasse com o vento. E alguns minutos depois, recebi uma mensagem no meu celular, vi que fez um barulho, e eu, ligado com o tempo, orando, e fui ver o que estava acontecendo. Era uma irmã aqui da igreja, que eu também não vou falar quem é, pedindo oração, dizendo: pastor, ore pela tempestade que está acontecendo, porque agora há pouco, esse vento arrancou 8 goivos da minha casa e despedaçou no chão, e depois nós fomos ver lá, aliás no dia seguinte eu fiquei preocupado, mas era serviço para profissionais. Eu falei para ele: bom, pelo menos nós fizemos o diagnóstico que está acontecendo, porque todos os goivos da casa estavam soltos, pronto para uma situação mais constrangedora pela frente. Depois, conversando com a irmã, ela disse que uma pessoa apareceu lá para donada, para ver uma outra coisa, subiu lá e consertou todos os goivos que estavam todos soltos. Amém, queridos? Dá um aplauso ao Senhor que cuida de nós. Deixa eu agora voltar à ministração. A pastora Helenice, ela ama quando eu entrego ela. Ela chegou e disse: bem, eu estou te entregando antes das 8 o microfone. Mas daí veio o Jorge aqui e acabou, ele comeu o meu tempo. Então agora eu vou entrar na ministração. Quantos querem ser protegidos da tempestade? Digo amém. Então você precisa ouvir a ministração. Até agora eu só fiz um enredo para chegar nisso. Então, queridos, esses discípulos, eles eram pós-graduados em navegação por aquelas águas. Eu e Helenice tivemos o privilégio de estar 3 vezes, 3 vezes, você teve 2, né? Eu tive 3 vezes lá junto ao mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou aquele grande lago. E diz que quando o vento bate lá, que é entre as montanhas, aquilo se torna bicho feio.
levanta ondas altíssimas. E esses discípulos eram, quem sabe, como eu e você, que conhecemos muitas coisas. Então, eles eram pessoas que conheciam, mas naquela noite, repita comigo de novo, diga, de repente eles foram surpreendidos por uma tempestade. Eles foram surpreendidos por um vendaval. E sabe, amados, no momento da situação terrível, como eu comentei há pouco, não adiantava eles dizerem, ei, vamos apresentar o nosso currículo daquilo que nós sabemos a respeito de uma ação de tempestade onde nós nos encontramos. Não adiantava eles oferecerem, apresentarem os certificados, os diplomas de tudo que eles foram formados na ocasião. Às vezes tem alguém que se formado ou se formou em arquitetura ou em engenharia civil ou em outra coisa, no momento da tragédia, no momento do abalo sísmico sobre a terra, ninguém, nenhum diploma, nenhum certificado vai ajudar essa pessoa, a não ser a mão do Todo-Poderoso trazendo socorro. E foi o que aconteceu com eles nesse momento, porque não bastasse, queridos, estar navegando à noite. A Bíblia diz que naquela noite, Jesus foi para o monte orar sozinho. E determinou que eles passassem, mas eles foram varridos pelo vento, açoitados pelo vento mar adentro, que é o chamado Mar da Galileia. Ele é tão grande que é chamado de mar, ou Mar de Genezaré. Então eles foram açoitados pelo vento. Então não bastasse a noite escura, as vistas deles se tornaram embaçadas, prejudicados pela neblina, pelo vento e pela tempestade. Então o que uma tempestade procura proporcionar nas nossas vidas? Um embaçamento, nos torna desconfortáveis. Agora há pouco fez esse reboliço, eu sei que muitos aqui se tornaram desconfortáveis. O que vai acontecer? A nossa visão, ela se torna embaçada. E para piorar, queridos, temos alguns pescadores aqui entre nós, né, entre eles o Augusto, Adelir, que eu sempre tentei ensinar, mas ele já está bom, o Jair e alguns outros aqui, né, o próprio Elvis, que já pescou uns lambaris de aquário. Escute o que eu vou te falar, não é o nosso caso, porque nós já somos pescadores convertidos. Mas em via de regra, todo pescador, ele tem as suas histórias e as suas crendices. Acredita em mula sem cabeça, acredita em visagem, acredita que tem elementos no mar que se levantam. Então tem as suas crendices. E esses abençoados, além deles se depararem com toda essa situação, ainda um vulto de alguém vem na direção deles, caminhando sobre as águas. Escute, qual foi a reação deles diante dessa visão? Dessa visão terrível, versículo 26, vou ler para vocês. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, temendo de medo, gritaram. Vocês acham que é só mulher que faz um griteiro? Às vezes a gente pensa, acontece com um problema, aquela gritaria é porque está cheio de mulher. Não, aqui houve uma gritaria de homens. Ficaram escandalizados, então eles ficaram aterrados, gritaram com pavor e disseram: é um fantasma. Deixa eu trazer você de volta para onde eu quero que seja ministrado no seu coração, como foi no meu. Por mais expert que nós nos achemos, por mais seguros que nós nos achemos, ei, a tua casa não terá segurança nenhuma sobre a sua vida. Pastor, mas se eu for numa caverna,
e aquela caverna acontecer um abalo, pois você vai ser sepultado lá dentro. Por mais expert que nós nos achemos, queridos, quando nós nos deparamos com as dificuldades, nós precisamos enxergar o socorro dos céus. Quantos querem enxergar o socorro dos céus? Porém, amados, escute isso. Quando nós temos dificuldades, quando as nossas vistas estão embaçadas, quando eu estou confiando só no meu conhecimento, na minha estratégia, naquilo que eu fui formado, pode vir o socorro dos céus diante dos teus olhos, mesmo que o Senhor libere um anjo, um anjo, pode deixar ligado, tá frio? Nós vamos arrumar um cobertorzinho aqui para o pessoal que tem a idade mais avançada. Estou brincando, fica frio aqui mesmo. Escute, por mais que o Senhor libere um anjo, se a tua vista estiver embaçada, sabe o que você vai fazer? Está amarrado em nome de Jesus. O anjo vem para te socorrer, a vista embaçada, como bom crente, vai dizer, está amarrado em nome de Jesus. Quanto mais, se o Senhor mandar alguém andando sobre as águas ao teu socorro. São tempestades que nós precisamos vencer. Mas escute onde eu quero chegar. Por que essas coisas acontecem conosco? Da mesma forma que aconteceram com aqueles discípulos. Da mesma forma essas coisas acontecem conosco. Por que, queridos? Tem algumas perguntas que eu tenho que fazer para Jesus. Tem algumas perguntas que eu tenho que fazer para aqueles que andam segundo a voz do Eterno. E uma das perguntas, segundo esse texto, que nós temos que fazer é: quando é que cessou a tempestade e o vendaval? Quando é que o mar se tornou calmo? Quando a minha e a tua situação se torna calmo? Versículo 32, ele vai projetar lá para nós. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quem subiu para o barco? Jesus com Pedro. Mas não foi Jesus e Pedro, não. Foi Jesus com Pedro. Porque Jesus pegou ele pelo pescoço aqui, jogou no barco e foi para o barco. Quando a minha e a tua tempestade cessa? Quando Jesus entrar no barco da sua vida. Quando você permitir que Jesus entre no barco da sua vida, então a calmaria acontece. Por outro lado, queridos, nós precisamos entender, escute isso, é valoroso para você. Nós precisamos entender que antes do Senhor cessar os vendavais no âmbito natural, o Senhor precisa cessar a turbulência do teu coração. O Senhor precisa acalmar a tempestade que quer arrastar você. Deixa eu trazer um quadro aqui. Por que tem muitas pessoas fora da igreja? Por que tem muitas pessoas que não valorizam a casa do papai? Não tem esse desejo que você tem de estar aqui todos os domingos? Porque o vendaval é um convite para o coração delas. Porque tem muitos recados aí fora, muitas propostas aí fora, que são sopros do diabo. Ah, mas pastor, ele foi para o shopping. Da onde que o shopping é sopro do diabo? Todas as coisas que concorrem com o desejo do coração do pai é sopro do diabo. Por mais lícito que seja. O Senhor diz: não tereis dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vai se devotar a um ou não se devotar ao outro. Então nós devemos amar o Senhor, ou o conforto, ou as riquezas, ou o bem-estar,
ou a nossa sabedoria, ou a nossa segurança. E nisso residem os vendavais. Quando eu troco a presença de Deus, quando eu troco a presença do Senhor na minha vida, eu estou correndo o risco de um tornado me apanhar. Mas pastor, tem pessoas que estão fora da igreja e elas não foram arrastadas por um vendaval. Sim, no âmbito natural, mas dentro delas tem uma tempestade que você não consegue enxergar, que só a pessoa pode responder a respeito disso. Então Jesus, ele quer entrar no barco da nossa caminhada diária. Veja, antes de você sair de casa, quando você vai para o teu tempo de devocional, o teu tempo de oração, e eu tenho experimentado isso, Jesus, quando eu estiver andando na rua, falei já para vocês, eu preciso lembrar que sou filho de Deus, eu preciso lembrar que sou crente, e além do mais, preciso lembrar que sou pastor, a que reino eu pertenço? Mas para isso, Jesus precisa entrar na minha embarcação, Jesus precisa estar no meu coração, Ele precisa desembaçar a minha visão. Quando Jesus entra, a água que Ele determinou que os discípulos recebessem, não só aquela da bacia, Ele estava dizendo: eu estou desembaçando os olhos de vocês, para que vocês não se deixem arrastados pelas águas. Amém, queridos? Então Jesus queria, Ele sabe que existem situações que no nosso interior está bagunçado, existem situações que se encontram em turbulências, existem situações que limitam a nossa visão, e para que isso aconteça, para que nós voltemos a enxergar, nós voltemos a confiar, Ele precisa entrar no nosso barco, Ele precisa entrar no teu carro, Ele precisa entrar no teu quarto, Ele precisa entrar na cozinha enquanto você está fazendo o almoço, Ele precisa viajar com você ou caminhar com você enquanto se está trafegando nas ruas, Ele precisa estar no teu coração, Ele precisa estar contigo, senão as tempestades acabam nos levando. Para eu encerrar, Jesus sabe que no nosso interior, ou no interior do ser humano, as tempestades que tanto nos atrapalham, que tanto bagunçam as nossas vidas, Ele precisa extrair isso de nós. Vocês já viram a palavra que Ele diz que Ele é a paz? Ele nos deu a paz, não como o mundo dá, mas Ele dá para nós a paz que excede a todo. Então eu e você não conseguimos entender. Eu preciso tão somente dizer: Senhor, eu abro a minha casa, eu abro a minha vida, eu abro o meu carro, eu abro o meu relacionamento matrimonial, eu abro meus negócios, para que o Senhor entre, a fim de que a tempestade não me leve a sucumbir. Então assim, Jesus quer que nós encontremos essa direção, porque muitas vezes nós nos achamos seguros, muitas vezes nós estamos caminhando de um lado para o outro, mas eu vou lembrar uma palavra, eu quero que você leve isso no seu coração: de repente nós podemos ser surpreendidos por uma tempestade. Tem aquele filho que diz assim: papai, eu estou namorando, não se preocupe, eu sou cristão. De repente, a tentação pode levá-lo a pecar. Aquele que diz: eu estou longe dos caminhos do Senhor, mas eu estou longe da comunhão, longe do relacionamento, mas eu estou conectado com o Senhor. De repente, você pode ter uma proposta que pode ser definida como uma tempestade. Ah, mas aquele que eu viajo com a minha namorada, largue mão disso. Isso é abrir espaço para tempestade. Viaje com teu cônjuge.
Tenha relacionamento mais íntimo com o teu cônjuge, porque senão as tempestades vão varrer você da presença do Senhor. E quem não dá atenção para as tempestades no âmbito emocional e espiritual, vai ser atingido, vai ser flagrado pelas tempestades naturais. Quantos querem ser amplamente guardados no Senhor? Ei, não permita que as tempestades da vida peguem você de surpresa. Tenha aquele que está na direção da sua vida, tenha aquele que está na direção do seu carro, tenha aquele que está na direção do seu barco, dentro e não do lado de fora. Quando você enxergar ele vindo na sua direção, você não vai estranhá-lo, porque, queridos, eu vou encerrar com isso, e eu quero orar pela igreja. Muitas pessoas já não conhecem mais Jesus. Muitas pessoas enxergam fantasmas. Muitas pessoas têm amarrado anjos que têm vindo em socorro delas, pela misericórdia do Senhor. Mas elas têm amarrado esses anjos, porque já não os conhece, porque a vista já está embaçada pela tempestade. Imagine uma tempestade de areia. Nós falamos aqui do âmbito da chuva, de uma precipitação pluviométrica, mas imagine uma tempestade de areia. Embaçar as vistas se tornará mais rápido. Quantos entenderam essa palavra? Isso muda a sua vida, faz diferença na sua vida. O que eu vou fazer então amanhã, pastor? Hoje à noite, quando você dormir, ore ao Senhor, diga: Senhor, esteja comigo no meu sono. Amanhã, antes de sair de casa, Senhor, entra no barco da minha vida, para que eu enxergue, não só enxergue, eu sinta a tua presença. Quando vier a tempestade, a paz que excede todo o entendimento será o árbitro do meu coração, e eu estarei seguro. Amém, amados? Fiquem em pé, então nós vamos orar. Antes de você se deslocar do seu lugar, a não ser os da equipe de louvor, estenda as mãos para frente. Eu quero clamar ao Senhor que desperte você. Como eu falei no início, quando você for desafiado para vir em busca do Senhor, corra para os braços dele. Estenda suas mãos para frente. Eu quero clamar ao Senhor que você possa sentir nessa noite alguns pingos de tempestade caindo sobre a sua mão, para que você seja deslocado da tua segurança humana, para que você seja abalado naquilo que você se sente como expert, e você possa dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso do teu cuidado, por isso eu tenho vindo para esse lugar. Ei, o fato de você estar aqui à noite, eu quero dizer que é a demonstração de que você não só tem fome pela presença do Senhor, você tem consciência da tua dependência do Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós nos movemos pelo inquietar da nossa consciência, mas quando nós nascemos de novo, há uma inquietação no nosso espírito. E aí o Senhor nos traz para a sua presença, e eu louvo a Deus, porque você está aqui. Pai, eu quero rogar no nome de Jesus, que essa noite seja uma noite, onde o Senhor arrebente com todas as travas, todas as trancas dos nossos corações. O Senhor, Pai, nos tire, Pai, da postura do orgulho, de achar que sabemos demais, de achar, meu Deus, que podemos resistir a algumas coisas, para que o Senhor entre no barco da nossa vida, e nenhuma tempestade possa nos levar para a ruína. Antes as pessoas possam olhar para nós e enxergar beleza, não enxergar nada retorcido, olhar e dizer: aquele é o rio de Deus, aquele é o rio da bênção, ali flui as águas do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abra novamente o coração do teu povo, abra os olhos do nosso entendimento, desembace a nossa visão, Senhor, tire a névoa, Pai, da nossa mente, Senhor, para que
passemos a depender completamente do Senhor. Eu oro para que o Senhor derrame gotas de água sobre, Deus, a cabeça do teu povo, Senhor. O Senhor encharque, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. E haja, meu Deus, uma entrega, uma rendição, um desejo de querer mais do Senhor. Pai, eu oro por cura, eu oro por restauração, Senhor. Pai, tem vidas aqui que não decidiram vir à frente logo no início do culto, mas lidam com o medo de faltar coisas dentro de casa, o medo do amanhã, o medo das tempestades, as tempestades da vida, o medo dos vendavais. Mas o mesmo Deus que levantou uma pessoa para ir consertar a casa da irmã, é porque o Senhor sabia que algo pior podia acontecer, e o Senhor liberou alguém para promover o conserto. Nessa noite eu clamo, meu Deus, que vidas sejam consertadas, que a tua unção de graça se derrame sobre a vida do teu povo. Hoje, meu Deus, a cobertura do Senhor recaia sobre as nossas vidas, para que nenhum sopro, nenhum vendaval, nenhuma tempestade possa abalar os teus filhos e as tuas filhas. Eu declaro no nome de Jesus a bênção e o cuidado do Senhor sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Quantos recebem esse livramento e essa palavra? Então dê um aplauso bem forte ao nosso Deus.